E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer mocks de algumas chamadas de interface dentro do Go. Muitas vezes a gente precisa criar testes unitários nos quais a gente só quer testar aquela função e não quer ter que testar ou criar conexões para funções que essa função que a gente quer testar chama por debaixo dos panos, né? Então como que a gente consegue fazer para que ao chamar uma função, essa função retorne algo que a gente peça para ela retornar? Ou seja, na hora que eu chamar uma função que faça uma soma, ela não retornar um valor real, ela retornar alguma coisa que eu pedi para ela retornar. Então dessa forma eu consigo testar erros, eu consigo testar diferentes tipos de erro, consigo testar diferentes tipos de sucesso também. Então vamos utilizar aqui a biblioteca de mock da Uber, inclusive, que é uma biblioteca que a gente utiliza muito em Go para poder fazer mocks e testes unitários. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá, aqui a gente tem github.com/uber/mock, a gente tem uma biblioteca de mock que anteriormente ela não era da Uber, mas ela foi descontinuada e o pessoal, a equipe de software da Uber ali, de meio que software aberto do pessoal da Uber, meio que fez um fork da lib e começou a dar manutenção nela, porque a lib oficial não está sendo mais atualizada, beleza? Mas geralmente utilizava essa biblioteca e agora o pessoal da Uber fez um fork e está dando manutenção nela. Então, como é essa biblioteca de mock aqui da Uber, né? A gente consegue utilizar essa biblioteca para gerar mocks a partir de alguma interface. Então a gente consegue pegar uma interface e pedir para que essa biblioteca escreva os métodos que ela está implementando. Então a gente consegue basicamente mocar as funções, os métodos e tudo que ela precisa retornar, a gente consegue fazer com que essa lib implemente pra gente e retorne o que a gente espera, beleza? Então como que a gente vai fazer primeiramente aqui? Eu tô num projeto Meu Primeiro CRUD em Go, vou deixar aqui no card se você não viu ainda. É um projeto que a gente está criando aqui um CRUD inteiro em Golang, todas as APIs, get, put, delete, update. Então a gente está criando um projeto de CRUD em Golang para poder aprender interface, aprender APIs, aprender testes, igual é o que eu vou fazer agora nos próximos vídeos e assim por diante. Então a gente vai aprender aqui um pouquinho juntos. Eu tenho aqui uma função service, que essa função service, ela tem a partir, para poder implementar ela tem esse user domain service, que é um objeto que tem a interface repository. A interface repository ela é utilizada para poder inserir o usuário no banco de dados. Só que eu não quero que ao testar o create user service ele chame o repository para chamar o banco de dados, porque eu estaria testando mais do que uma unidade só, que sairia um pouco do escopo do teste unitário. Então eu quero testar apenas a função createUser. Eu quero simplesmente que ao chamar o createUser repository, ele me retorne o que eu peço para ele retornar e não tenha que chamar um monte de dados, chamar todo mundo. Ele simplesmente faça um mock da resposta. Então como que a gente vai fazer isso? Aqui nessa parte de createUser, eu quero criar algum cenário que ele me retorne um erro e quero criar um outro cenário que ele me retorne uma variável válida nesse caso. Primeiramente a gente precisa instalar a biblioteca, né? Então a gente vai dar um go install go.uber.org, eu vou deixar o código na descrição, go.uber.org/mockgen@latest, beleza? Mockgen é o que a gente vai utilizar. Você vai instalar o executável deles na sua máquina para você poder utilizar ela, beleza? Então você vai conseguir instalar e vai sair utilizando o Mockgen. Não que você vai precisar utilizar só nesse projeto. Instalando o Mockgen, você vai conseguir utilizar o Mockgen em qualquer outro projeto, beleza? Então ele vai instalar na sua máquina mesmo. Então dando Enter aqui, na minha máquina já está instalado, então não vai precisar instalar novamente. Instalado aqui o Mockgen, a gente vai conseguir já sair utilizando. Então qual é o ponto aqui, tá? O User Domain Service, ele chama a interface repository, que implementa os métodos createUser, updateUser, deleteUser, findUser by email, findUser by email and password, findUser by ID, beleza? Então a gente precisaria implementar todos esses métodos para poder fazer um mock na mão do User Repository. Só que a gente consegue fazer de um jeito mais fácil. O que a gente vai fazer? Vamos ir aqui no src, por exemplo, a gente vai criar uma pasta teste. Então, vamos criar uma pasta teste/mocks aqui para a gente poder guardar esse mock que a gente vai criar. Com isso, a gente vai precisar gerar o mock dessa interface. E aí o comando é o seguinte, mockgen, e aí ele já está dando um complete aqui, que é o seguinte, a gente tem algumas tags aqui, se a gente voltar na documentação deles, a gente tem algumas tags como source, que é onde está a interface, o arquivo da interface que vai ser mockada, e qual o destino. Então qual é o destino que a gente vai jogar esse mock que a gente está criando?
E por último também o package, se acaso a gente quiser implementar e especificar qual vai ser o nome do pacote a ser utilizado, porque senão ele vai colocar mock underline e o nome do pacote que você vai mocar. Mas nesse caso eu quero colocar todo mundo como mocks para ficar mais fácil. Então aqui a gente vai precisar especificar o source, o destination e o package, né? Então a gente vai colocar o source, onde está o arquivo que a gente quer fazer o mock, né? Então no caso ele é a interface do nosso repository, que no caso user underline repository.go. Se a gente olhar aqui no caminho, ele vai estar em src model repository user repository. Então a gente vai colocar src model repository user repository.go, beleza? Então depois vai vir destination. Destination é para onde a gente vai jogar esse arquivo, né? Então aqui a gente vai criar um arquivo chamado aqui de user repository mock.go, beleza? Pra gente poder jogar a interface de mock aqui. E aonde que ele tá? Ele tá em src test mocks user repository. Então a gente vai colocar aqui src test mocks user repository mock.go. Então agora a gente precisa colocar também o package, beleza? Então aqui na verdade, só deixa eu lembrar se é package ou packages. É package, beleza? Então package, traço package, a gente vai colocar mocks, que é o nome do nosso pacote. Executando agora esse comando, ele vai colocar como sucesso e vai trazer aqui um monte de código já pronto, tá vendo? Um monte de código aqui já pronto. Só que ele não tem o import do GoMock aqui, que a gente precisa fazer. Então a gente vai dar um go mod tidy aqui, né, o tid, para poder baixar essa dependência e limpar algumas que não estiverem utilizando. Então aqui ele vai conseguir fazer o download dessa biblioteca e tudo certo. Agora a gente precisa criar o nosso teste em si, tá? Eu não vou testar todos os cenários, só queria mostrar como funciona o mock. Então aqui eu vou mostrar só como fazer um retorno de um erro, por exemplo, tá? Então vindo aqui, por exemplo, no find user, a gente precisa só fazer um mock aqui da chamada do find user, ou de qualquer outro você precisaria fazer um mock dessa chamada. Então vamos fazer um mock aqui do find user que tá mais fácil, um pouquinho mais rápido. Vou colocar aqui find user underline test.go, beleza? A gente vai criar aqui uma função de teste para a gente poder criar aqui o nosso teste do service do find user. Eu vou criar o find user by id, beleza? E a gente precisa colocar aqui dois códigos para poder inicializar essa função. A gente precisa colocar aqui, por exemplo, control, por exemplo, pode ser qualquer nome, tá? GoMock.newController, porque a gente vai criar esse mock. A partir de quem? A partir do nosso teste. Então a gente tem que passar a variável t, que é inicializada no seu teste, beleza? Depois a gente vai dar um defer control.finish, para ele poder fechar esse mock aqui, beleza? Com isso, a gente vai poder já ter aqui dentro esse mock. Só que antes a gente precisa poder chamar o nosso find user. Para poder chamar, a gente precisa ter um user domain service. Para a gente ter um user domain service, a gente tem que chamar new user domain service passando o repository. Só que quem vai ser o nosso repository, né? Então se eu colocar aqui service, vou colocar aqui new user domain service. Então aqui no new user domain service a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um go mock, no caso mocks, né, que no caso tá lá no nosso arquivo de mocks.new mock user repository, passando quem? O control. Ou seja, a gente vai criar a partir desse cara uma nova implementação dessa interface. Pode ser que ele não, pode ver que ele não reclamou de nada. Então a gente consegue fazer isso. Agora, a partir do service, a gente pode chamar lá os métodos que a gente tem, o find user by email, delete user, porque eu já criei essa interface. Então, por exemplo, find user by ID, eu vou criar aqui um ID de teste aqui só pra gente poder criar, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4, 5 vai ser o nosso ID aqui pra gente poder utilizar. A gente vai passar esse ID aqui pro find user services. E aí ele vai basicamente retornar pra gente as variáveis, né? Retornando aqui pra gente as variáveis, ele vai retornar o que no nosso service? Então se a gente vir aqui, ele vai retornar um model user interface em REST error. Então eu vou colocar aqui user e RR, beleza? Pra ele poder chamar. Então ele vai chamar e vai me retornar uma dessas duas. Só que na hora que ele bater aqui nesse return user repository para um find user by ID, ele vai dar erro, né? Ele não vai retornar nada. Então o que que a gente vai ter que fazer? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente aqui vai criar aqui nesse mock user repository, ele vai retornar pra gente o repository. Então eu vou colocar aqui repo, beleza? E a partir desse repo a gente vai implementar esse cara. Só que com essa variável repo a gente vai poder escrever os nossos mocks. Então repo.expect a gente vai colocar qual método a gente vai chamar com esse mock, né? Então a gente vai colocar aqui find user by ID. Aí ele vai perguntar qual ID a gente vai enviar. Aqui tem duas opções. Ou você coloca gomock.n para ele poder aceitar qualquer coisa. Ou aqui, como a gente já tem o ID mais fácil, a gente manda aqui o ID, que é o que a gente vai mandar para ele na hora que a gente chamar essa função. E a gente vai colocar um ponto return, por exemplo, falando para ele o que ele vai retornar, tá? Então, aqui no caso ele tem que retornar duas variáveis, né? Porque o find user by ID ele retorna
domain interface e REST error. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, por exemplo, para ele retornar um domain interface. Então vou colocar aqui model.newUserDomain. Então vou criar um domain novo para ele poder me retornar. Eu vou passar aqui um e-mail teste@teste.com, vou passar aqui uma senha 123, vou passar aqui o nome 123 e vou passar aqui a idade 123, por exemplo, tá? E no caso não pode ser string, né, porque é um int, beleza? E aí aqui eu tô falando para quando ele chamar o findUserById, ele tem que me retornar um new user domain com essas informações e um erro. O que ele vai me retornar na variável erro? Vou colocar nulo, para eu poder testar a variável de sucesso. Ou seja, toda vez que eu chamar esse findUserById, ele vai me retornar esse cara aqui. Vamos testar? A gente vai fazer o seguinte, vamos chamar o service, a gente vai fazer um if, por exemplo, e a gente vai validar só o e-mail, por exemplo. Então vou fazer o seguinte, se o usuário.getEmail for diferente de teste@teste.com, nesse caso, porque foi o que a gente colocou para mocar, a gente vai colocar um t.failNow e vamos dar um return, por exemplo. Então se ele falhar, então se isso acontecer, ele tem que falhar o teste. Ou então vou validar o erro também. Se o erro for diferente de nulo, não pode acontecer também, ele não pode dar erro. Então também vou falhar o teste, beleza? Então são esses dois cenários que a gente vai validar inicialmente. Rodando esse teste aqui agora, a gente vai ter aqui um sucesso, tá vendo? Então ele colocou aqui o init e ele retornou aqui pra gente. Agora, se eu tiro essa parte do código aqui do mock para ver se dá dando certo mesmo, se eu tirar, ele falha porque não retornou nada, não aconteceu nada nesse retorno, né? Agora, se por exemplo eu quisesse testar o cenário dele retornar um 404, por exemplo, retornar algum problema que não encontrou esse usuário no banco de dados, a gente vai inverter, né? A gente vai, ao invés de retornar um usuário, a gente vai colocar nulo no usuário. E aqui a gente vai colocar, aqui no meu caso, aqui no projeto é REST error, a gente vai colocar REST error.new not found, por exemplo. E eu vou colocar aqui user not found. Então agora o erro, se o erro for igual a nulo, ele tem que falhar. E aí a gente vai validar o seguinte agora, se o erro.message, ele é igual a user not found, porque é isso que ele tem que retornar. E agora também o nosso user, ele tem que ser nulo. Então se ele for diferente de nulo, agora o nosso teste tem que falhar, porque não pode acontecer isso, ele tem que retornar nulo, beleza? Então para a gente testar um cenário de falha, também a gente consegue, então se a gente rodar ele também passa no teste, beleza? Então se eu alterar qualquer coisa aqui na mensagem para poder ver se tá dando certo mesmo, olha lá, ele quebrou o nosso teste. Então basicamente é isso, a gente consegue fazer um mock bem simples e bem fácil de utilizar aqui em Go. E com esse mock a gente consegue basicamente testar qualquer cenário que a gente quiser. Você viu que a gente consegue colocar um return e retornar qualquer coisa. Consegue colocar um Go mock n aqui e esperar qualquer coisa dentro dessa função. E assim a gente consegue testar vários cenários aqui nos nossos testes unitários, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!